Olá meus amigos, hoje eu vou gravar mais um vídeo para vocês e o exercício que eu escolhi hoje para analisar com vocês foi o rosca bíceps. Então o tema de hoje é análise do rosca bíceps, variações e mecânica. Muitas vezes a gente pensa que o rosca bíceps é um exercício simples de realizar, mas a gente vai ver que tem diversos fatores que a gente deve pensar antes de selecionar alguma das suas variações. Então, em relação às variações desse exercício, a gente pode pensar na posição do antebraço, na posição do ombro e na posição do corpo. Primeiro, fazendo uma análise da posição do antebraço, a pegada ela pode ser uma pegada supinada, que é essa primeira foto aqui, na qual a palma da mão está voltada para frente. A gente pode ter uma pegada neutra, na qual a palma da mão está voltada uma para a outra, e a gente pode ter uma pegada pronada, na qual a palma da mão está voltada para o corpo. Então, em relação à posição do antebraço, a gente tem a pegada supinada, pegada neutra e pegada pronada. Em relação à posição do ombro, quando a gente for realizar o rosca bíceps, tem exercícios no qual o ombro está estendido e tem exercícios no qual o ombro está flexionado. Em relação à posição do corpo, a gente pode fazer o exercício em pé ou pode fazer o exercício sentado. Quando a gente fala em relação da posição do antebraço, pegada supinada, pegada neutra ou pegada pronada, a gente fala que o rádio ele gira sobre a una. Então, sempre o movimento de supinação e pronação é o rádio que está se movimentando sobre a una. Em relação à anatomia do rosca bíceps, os principais músculos ativados são o bíceps braquial, que é um músculo biarticular, ou seja, ele realiza a flexão do ombro e a flexão do cotovelo. O braquial, que é um flexor do cotovelo, e tem um bráquio radial, que é um flexor do cotovelo, um supinador e pronador do antebraço. Então, basicamente, esses três músculos são os músculos que mais participam do movimento de flexão do cotovelo como agonistas. A gente tem diversos outros músculos que participam também, mas com outras funções, como estabilizadores, como sinergistas, como antagonistas. Os principais músculos agonistas são esses três aqui. Em relação à posição do ombro, durante a execução, a gente tem aqui o exemplo do ombro flexionado, tá? Geralmente realizado na rosca Scott ou no banco apoiado. Como a gente viu, o músculo bíceps braquial ele é um músculo biarticular. E o músculo biarticular, ele não consegue realizar a sua função com extrema eficiência em duas articulações ao mesmo tempo. Então, por exemplo, quando a gente faz a rosca Scott, que ocorre uma flexão do ombro no apoio, esse músculo ele se torna insuficientemente ativo, porque ele não vai conseguir realizar a sua função com perfeição na articulação do ombro e na articulação do cotovelo ao mesmo tempo. Então ele entra em insuficiência ativa. Quando você faz com o ombro estendido, ele tem a sua função normal, porque ele vai atuar basicamente na articulação do cotovelo, fazendo a flexão do mesmo. Então é uma das primeiras variações que a gente pode analisar em relação à posição do ombro, que dependendo do movimento que você faça, o músculo ele entra em insuficiência ativa porque ele não consegue realizar a sua função no ombro e no cotovelo com extrema eficiência nas duas ao mesmo tempo. Em relação à biomecânica, o movimento articular basicamente é uma flexão do cotovelo, porque é um exercício uniarticular e é caracterizado pela fase ascendente, ou seja, pela subida. O momento no qual você está aproximando o antebraço do braço, tá? Caracterizado pela flexão do cotovelo, a fase da subida. Essa é a fase concêntrica. E a fase excêntrica, ou retorno à posição inicial, é caracterizado pela extensão do cotovelo, que é a fase descendente ou descida do movimento. Aqui uma breve análise dos sistemas de alavanca. A gente tem o eixo, que é a articulação do cotovelo. A gente tem o braço de resistência, que é a distância do eixo até a aplicação da resistência. A gente tem a força-peso e a gente tem o braço potente. Durante a execução do movimento, o braço de momento resistente ele vai modificando. Então tem momentos
no qual a dificuldade vai ser maior e momentos em que a dificuldade vai ser menor, porque o braço, do momento, ele vai diminuindo durante a execução. Então, geralmente aqui em 90 graus é o maior braço de momento de resistência, é o momento no qual é mais difícil o exercício. Tá? Então, nós temos o braço potente, o braço resistente, força, peso, e esse braço de momento ele vai variando durante a fase concêntrica e a fase excêntrica. Alguns erros que são bem comuns quando a gente realiza o rosca bíceps, se a gente parar para analisar na academia, esses erros realmente eles são bem comuns. Então, o primeiro erro que eu observo muito é movimentar o ombro, ou seja, um exercício que é caracterizado pela flexão do cotovelo. Às vezes você observa também a flexão e extensão de ombro, ou seja, compensando o movimento com outras articulações. Movimentar o tronco, fazer a flexão e extensão do tronco também é um erro grave, principalmente porque nessa situação ocorre a alteração da postura da coluna. A gente já conversou muito sobre a coluna, então quando você faz essa hiperextensão, você reduz o espaço dos discos, você comprime os discos e aumenta as chances de lesão na coluna. Então, um exercício que era extremamente seguro, ele se torna um exercício perigoso em relação à coluna. E também, muitas vezes, ocorre a flexão lateral do tronco para vencer a resistência. Todas essas alterações mecânicas que a gente faz são alterações mecânicas para compensar a força que o bíceps braquial, que o braquio radial não está conseguindo realizar. A sugestão: reduza a carga e faça o movimento com perfeição, com a técnica adequada. Tá? Alguns desses movimentos vão reduzir a eficiência dos principais músculos ativados e outras alterações vão aumentar o risco de lesão. Então, são erros que devem ser evitados. Galera, espero que esse breve vídeo sobre a rosca bíceps tenha contribuído aí para vocês. Espero que essa informação vocês consigam aplicar no dia a dia. E curtam lá o canal do YouTube, sigam lá no Facebook. E um grande abraço para todos.